amar com o amor de Jesus. Sempre tem alguém na plateia com a camisa do Radical. Hoje é o Guto. Né? Sempre tem alguém que vem com a camisa do Radical. Mudar para amar com o amor de Jesus. É o que a gente cantou agora nesse ofertório. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Você está pronto para receber a palavra de Deus? Eu quero chamar hoje o pregador, ilustre pregador internacional, Iago Ribas. Iago hoje está com a santa incumbência de ser boca de Deus para nós. Você quer orar pelo Iago nessa hora? Vamos orar por ele, abençoando a vida dele, para que ele se coloque como instrumento nas mãos de Deus. Senhor Jesus, eis aí o teu servo, Deus, que com certeza se preparou para trazer uma mensagem do céu para nós. Agora nós queremos te pedir como igreja, todos nós estamos ligados no mesmo pensamento, que o teu Espírito Santo use o Iago, Senhor, para que ele fale aos nossos corações o que o Senhor quer dizer. Só o Espírito Santo conhece o coração de cada pessoa e só o Espírito Santo tem o poder de falar no coração de cada um que precisamos ouvir. E é isso que nós te pedimos, Espírito Santo de Deus. O Senhor que inspirou os autores bíblicos, os quais o Iago vai ministrar hoje. Deus, o teu Espírito Santo pode falar a nós nessa noite. Usa o teu filho. E como nós sempre te pedimos na hora da palavra, Senhor, qualquer preocupação, qualquer coisa que seja impedimento para a gente receber a tua palavra, que seja retirada do nosso meio, para a gente ouvir a tua palavra, guardá-la no coração e praticá-la quando sairmos daqui. É isso que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos na palavra de Deus hoje. O tema da mensagem de hoje é a fé que agrada o coração de Deus. Vamos em Romanos 1, versículo 17. Romanos 1, versículo 17. Acharam, amém? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Que possamos entender hoje o poder da fé e a experiência que possamos viver pela fé. Que a fé é importante. Que possamos buscar o profundo da fé. Hoje eu começo perguntando o que é a fé. Quando a gente pergunta o que é a fé, a gente pensa assim, andar no escuro, é sentimento, é arrepiar. Não, isso não é a fé. Se formos em Hebreus 11:1, onde diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, vem por ouvir a mensagem. Logo então, por ouvir a Bíblia, a palavra de Deus. Não é para o nosso conhecimento, não é para a gente virar um teólogo. Claro que é para a gente conhecer a palavra de Deus no mais profundo de Deus, mas que possamos praticar e viver a palavra de Deus. É por isso que vem pela palavra de Deus. Possamos exemplificar pelo agricultor. O agricultor ele pega um saco de semente, ele vai num pasto, ele ara, ele joga uma semente, joga duas, ele planta um saco de semente. E ele tem fé, ele acredita no processo da semente. Ele acredita que que a semente vai crescer, vai brotar e vai dar fruto, daqui um dia ele vai tirar. Ele acredita, ele tem fé no processo. Nós temos fé na palavra de Deus. Que possamos praticar, confiar na palavra de Deus e ter fé. E a fé, quando a gente fala de fé, ela é mais profunda do que imaginamos. Quando eu falo, você tem fé? O que você me responde? Sim, eu acredito em Deus. Mas quando vamos para a palavra de Deus, vamos na questão de fé, a gente vê como fé como uma fidelidade. Que fidelidade é essa, Iago? Fidelidade de Abraão. Abraão, ele esperou o filho prometido, a promessa de Deus. Mas aí a Jesus pede ele em sacrifício. Ele não questiona Jesus, ele não questiona Deus. Ele poderia falar assim, poxa Deus, o filho prometido, leva minha esposa, leva o vizinho. Não, ele pediu o filho prometido. E ele foi e levou o filho prometido. Ele foi com confiança em Deus, ele foi caminhando, ele levou o filho, imagina aquela criança pequenininha andando do lado dele. Ele, vou sacrificar meu filho. Ele confiou em Deus. Até no certo momento que ele chegou lá e Deus falou assim, não, tá bom, eu já entendi a sua fidelidade. Essa é a fé que Deus quer de nós.
Ele quer uma confiança, uma fidelidade. Ele quer que vivemos pela fé. Pois aqui já fala na palavra de Deus, em Romanos 1,17, vivemos pela fé, o justo viverá pela fé. Encontramos vários níveis de fé. Não existe só um nível de fé, não. Na palavra de Deus traz vários níveis de fé. Podemos encontrar em Mateus 8, versículo 10, o centurião. O centurião, ele chega para Jesus, ele fala assim: Jesus, o meu servo está doente. Eu peço que cure ele. Jesus fala assim: tá, vamos lá curar. Ele: não sou digno de sair da minha casa. Eu sei que o Senhor tem poder. Que se o Senhor falar aqui que ele vai ser curado, ele vai levantar da cama. Eu tenho fé nisso. Eu sou homem, eu recebo ordem dos ordens. Eu sei que se eu der ordem, vai acontecer. Assim é o Senhor. Se o Senhor quiser curar, o Senhor vai curar. Aí eu imagino Jesus olhando assim para ele: rapaz, que fé é essa? Aí vamos lá em Mateus 8, 10. Aí Jesus, olha assim, admirou ele pelaquela fé dele e falou assim: digo-lhe a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu imagino Deus assim: rapaz, mas que fé é essa? Eu já vi fé, mas em todo Israel igual essa eu não vi. Por quê? Porque o centurião, ele vai na pessoa certa. Ele não vai no mágico, ele não vai naquela pessoa que fica lá fazendo magia. Ele não vai naquela pessoa que fala assim: eu curo. No curandeiro, não. Ele vai em Jesus. Ele sabe que Jesus está ali, ele vai na pessoa certa. O centurião vai na pessoa certa, no homem certo, naquele que pode fazer e que vai fazer. E ele não materializa. Ele fala assim: Jesus, você pode curar. Eu sei que se o Senhor fala assim, que ele cura, ele vai levantar da cama e ele vai ser curado. Ele não fala assim: poxa, me dá um óleo aí. Já que o Senhor não vai lá, me dá um óleo. Ou então me dá um pedaço de roupa, como está em Paulo lá, que curava com a roupa de Paulo. Ele não fala. Ele falou assim: a tua palavra tem poder. E aonde que é a palavra de Deus hoje em dia? Na palavra de Deus, a Bíblia. Não precisamos de orar um copo de água. Não precisamos de ungir carro, casa. Não precisamos de nada disso. Precisamos de fé na palavra de Deus. Uai, Iago, poxa, você falou isso aí, mas é da Ibope. Falar de óleo, falar de água, eu vim trazer a palavra de Deus. Se na palavra de Deus fala isso, eu vou trazer para vocês a palavra de Deus. Vamos aprofundar na palavra de Deus. Parece que a gente, quando fala materializar, assim, um copo de água, vou orar esse copo de água e vou beber ele. Que eu vou receber a unção. Vou receber a unção para pregar aqui. Parece que a gente fala assim: temos que vir para crer. Eu só acredito vendo. Agora o óleo, se chegar lá, ele cura. Mas se eu vou orar assim, ele vai ser curado, não vou passar nada nele, não vou jogar uma água, não vou jogar ele num tanque, nada disso. E parece que essa frase, temos que vir para crer. Mas na palavra de Deus, trazemos vários níveis de fé. Eu vou começar de baixo para cima. Tem um nível de fé, a gente pode ver os discípulos no barco. Eles no barco lá, Jesus, eles receberam a promessa: vamos chegar lá. E eles estavam na presença de Deus. Mas quando começou a tempestade, começou as ondas grandes, eles ficaram apavorados. Imagina o medo deles, porque eu tenho um pavor de barco. Imagina aquelas ondas lá de não sei quantos metros. Eles ficou apavorados, ficou se andando para um lado para o outro. Jesus, você está vendo o que está acontecendo, não vai fazer nada. Jesus falou assim: homens de pouca fé, por que tem medo? Esses são os homens de pouca fé. Claro, os discípulos estavam começando a caminhada com Deus. Mas logo então temos Pedro na água. Jesus fala assim, andando sobre as águas. Pedro está assim: olha que legal, estou andando sobre as águas. Mas quando ele começa a olhar ao redor, vê aquela água balançando, aquele troço, ele vê o que está ao redor dele e fica apavorado. É assim que é a nossa vida. A gente tem fé em Cristo, a gente tem fé em Deus, mas quando as coisas começam a falar, a conta de luz se atrasa, o aluguel vai vencer, o meu filho está doente, a gente parece Pedro. Começa a ver a circunstância, começa a ver ao redor e fica apavorado e perde a fé. Mas também temos a mulher do fluxo de sangue, que ela lê a palavra de Deus, ela acredita na palavra de Deus e fala assim: poxa, Jesus está passando por aqui. Eu vou fazer o que então? Eu vou lá, tocar na aula dele e vou ser curado. Essa é a fé, ela leu na palavra, ela falou: vou lá. E o que Jesus fala para ela? O que Jesus fala para a mulher do fluxo de sangue? A tua fé te curou. A tua fé. Mas também temos o nível hard, que é o centurião. Ele fala assim: fé igual a essa eu nunca vi. Imagina Jesus falando isso comigo. Falando com você: fé igual a essa eu nunca vi. Ou eu ficar admirado, falo assim: misericórdia. Jesus que rodou, nunca viu fé igual a essa. E ele falou isso com o centurião. Que nessa noite possamos entender que a fé não é andar no escuro, a fé não é sentimento.
A fé não é arrepiar. A fé não é o óleo, a água, nem nada disso. A fé é confiar na promessa de Deus. É confiar em Deus, mesmo quando tudo ao redor diz ao contrário. É confiar na promessa de Deus. Vamos começar falando de uma vida com fé e uma vida sem fé. Como assim, Iago? Uma pessoa que tem fé e uma pessoa que não tem fé. São pessoas diferentes, situações diferentes. Aí voltamos em Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui fala que viveremos pela fé. Se vamos viver pela fé, vamos viver pela fé. Aqui fala, na vida cristã não há espaço para méritos humanos. Na palavra já começa sobre a salvação. A salvação não vem pela obra, vem pela graça e a fé em Cristo Jesus. Já começamos a entender aqui que na vida cristã não tem nada de méritos humanos. Não tem nada daquela coisa, eu faço. Vivemos pela fé. Tem momentos bons, tem momentos ruins na vida de todo mundo. Na minha tem, na sua também tem. Eu creio nisso, acredito nisso. Aí falando assim, eu tenho fé em Deus. Minha vida está boa, estou de carro lá. Eu esse dia estava de carro. Estou lá cheio de obra. Eu estou com fé em Deus. Mas eu caí, o carro estragou. Eu falo assim, rapaz, Deus esqueceu de mim. Mas Deus esqueceu. Pois quando está tudo bem é muito fácil ter fé. Mas quando o carro aperta, quando o aluguel atrasa, quando você vai na cozinha e a despensa está vazia, quando a doença chega, quando as contas chegam também, você fala assim, meu Deus, isso é agora. Isso acontece, isso é momento fraco da fé. Eu creio que aconteceu com todo mundo isso já. Isso acaba sendo normal, uma fraqueza na fé aqui ou lá. Mas viver frequentemente isso não é normal. Tendo uma vida cristã, sendo cristão, isso já não passa a ser normal. Que podemos entender isso. Vamos em Abacuque 2:4, onde fala assim, veja o ímpio, está envaidecendo, os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Eu vou em Abacuque, eu vejo um homem de fé, que os seus olhos veem justiça. Estudamos isso aqui na igreja. Os olhos de Abacuque veem justiça, só vinha coisas erradas, mas ele não acreditava que os olhos veem. Ele acreditava na palavra, na promessa de Deus. Independente do que estava acontecendo ao redor dele, palavra de Deus. É assim que devemos viver. Devemos viver não pela lógica, pelo dinheiro. Tipo assim, eu estou com dinheiro, estou em segurança. Eu sou um cara esperto, fiz faculdade, estou tranquilo. Não, viver pela fé. Porque quem vive pela fé, vive pela fé. Isso é claro. E a fé, quando você tem fé na palavra de Deus, é Deus falando assim, calma, eu não perdi o controle. Eu ainda estou no controle. Essa é a fé do cristão. Eu trouxe uma pesquisa para nós aqui, não da palavra de Deus, uma pesquisa humana de Harvard. Até uma escola importante, eu falei assim, vou trazer essa pesquisa hoje, né? Vamos começar uma vida sem fé. Uma vida sem fé é uma vida que você está distante de Deus, perde a conexão com Deus. Você assim, Deus é lá, você é aqui. Essa fala a pesquisa. Lá também fala que você tem uma vulnerabilidade espiritual, mental. Você tem mais índice de depressão, ansiedade, medo, dificuldade na vida, tristeza. Lá fala que dificuldade profissional, estudantil, no casamento, no lar, em tudo. Essa é uma vida sem fé. Mas como vamos na vida com fé? Isso é pesquisa, tá, gente? Não tirei da cabeça, não. É a pesquisa. Uma vida com fé é menos índice de depressão e ansiedade. É uma vida mais tranquila. Maiores níveis de esperança, satisfação, felicidade e paz. Você tem mais satisfação pelas coisas. Poxa, comprei esse carro. Glórias a Deus. Felicidade, satisfação, grato por ter isso, esperança. Não, vai dar certo, vai continuar dando certo. Uma hora vai dar certo. Esperança, satisfação, felicidade e paz. Enfrenta melhor as dificuldades da vida. Vocês sabem por que a gente enfrenta melhor as dificuldades da vida? Porque a gente tem um Deus que pega a ansiedade, pega o medo, pega a depressão e joga fora. E Ele cuida de nós. E não deixa que nada pegue a gente, porque Ele nos protege. A fé é como um alimento. Sem alimento, a gente fica fraco. Sem fé, ficamos adoecidos. E essa é a fé. Em Hebreus 11:6, nos diz,
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é recompensa aqueles que o buscam. Aqui fala que para agradar a Deus você precisa ter fé. Tem como agradar a Deus sem fé? Não, peraí. Tem como agradar a Deus sem fé? Não, não tem como agradar a Deus sem fé. E aqui fala que aqueles que se aproximam de Deus e crê que recompensa. Qual é a nossa recompensa? Estamos em comunhão. Temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus, acordamos com saúde. Somos salvos, nossos pecados são perdoados. Que recompensa que recebemos? Quer mais que isso? Essa é a fé em Cristo Jesus. Agora, vamos entender o poder da fé. Onde estamos depositando nossa fé? Como eu falei no início, estamos depositando nossa fé no copo de água, no óleo ungido, aquele óleo que você vai passar no carro, passa na casa, na chave da casa nova. Aquela chavinha que a gente bota aqui, ó, pega a chave da casa nova, na chave do carro novo. Onde você está depositando sua fé? Devemos tomar cuidado onde depositamos nossa fé. Devemos depositar nossa fé em Deus, na palavra de Deus. Não em outras coisas. Ah, mas eu depois minha fé que o pastor falou que eu vou ser rico, que eu vou ser não sei o quê. Deposita sua fé em Deus, na palavra de Deus. Pois quando depositamos nossa fé em Deus, a vida de oração é diferente. A intimidade com Deus é diferente. A vida cristã é diferente. É uma vida com Deus. Aí você tem mais intimidade com Deus. Quando vamos em Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 e 18. Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Amém? Podemos? Esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e beberão algum veneno mortal. Não lhes fará mal nenhum. Imporão a mão sobre os doentes e ficarão curados. Na palavra de Deus fala que a nossa fé nos cura. Mas aqui fala que a nossa fé vai curar também. Além da fé nos curar, podemos curar os outros. E eu, quando falo de cura, não falo só cura física, doente, não. Porque o que trava a nossa vida, o problema da nossa vida, às vezes nem é a doença, não. É a cura espiritual. É aquela coisa, é aquele perdão que você não solta no seu coração. É aquela preocupação que fica perturbada na sua mente e fica lá remoendo, e você fica no passado. É isso que precisa ser curado em você, às vezes. E nós. E eu também tenho vários erros. Às vezes, achamos que se tivéssemos isso, seria diferente. Se eu não fosse doente, seria diferente. Se eu não tivesse deitado na cama, seria diferente. Todos nós pensamos isso. E às vezes estamos precisando de Deus. É de cura espiritual. Na palavra de Deus, quando fala assim, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Ele fala isso com a mulher do fluxo de sangue, fala com o cego Bartimeu. Entendemos que aqui a fé ativa o sobrenatural. A fé ativa o sobrenatural. Tanto experiência com Deus, quanto uma vida com Deus. Quando tem fé, ela ativa o sobrenatural. Quando eu tive um acidente, eu caí do telhado. Aí eu fiquei em coma por 3 dias. Aí o médico chegou com a minha mãe que está ali, falou assim, olha só, ele não está respondendo os remédios. Ele não responde os remédios. Se voltar com sequelas. Aqui estou eu. O médico fala isso. Temos 2 opções na nossa vida quando algo chega assim, coloca a gente na parede. Tem 2 opções. A primeira, ou você aceita a situação e segue em paz, uma vida sem fé, ou você ainda tem esperança, ainda tem fé. E você faz o quê? Dobra o joelho. O joelho que Deus te deu, dobra o joelho e começa a orar. Que aí Deus faz, pois aonde a fé acontece milagre. Que milagre é esse? É só a cura? Não, tem a cura também. Eu só vivência disso 2 vezes, tá? Não é uma só, é 2. Eu estou meio agitado esses dias. É 2 curas, na verdade, né? Não, é várias. Deus faz. Se orar, Deus faz. Aquela situação no seu casamento, na sua vida, com seu filho, Deus faz. Ora. Mas... Não, você tem que orar.
Se não orar, não tem conversa. Tudo que é milagre aponta para Deus. A gente está aqui em comunhão, eu estou aqui dando a palavra para os irmãos, é Deus, é milagre de Deus, a gente está aqui já é milagre de Deus. E Marcos 9:23 fala, se podes. Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tem algo impossível? Tem algo impossível? Não, aquele que crê não tem algo impossível. Também, se eu não me engano, é Lucas 7:37, não vou me lembrar agora. Nada é impossível para Deus. Para aquele que crê. Aí falam assim, mas isso aqui eu acho que é impossível para Deus. É possível para Deus. Para aquele que crê. Quando você tem Jesus no seu coração, na sua vida, Ele não só cura, Ele transforma, Ele restaura, Ele liberta o medo, restaura o seu casamento, restaura a sua família, restaura a sua vida, a sua casa. Ele te salva, perdoa os seus pecados. Esse é o Deus que eu estou falando. Ele te salva, Ele perdoa os seus pecados. Está entendendo isso? Vamos em Romanos 5:1. Tendo sido, pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus faz na nossa vida? Ele nos salva. Ele simplesmente nos salva de todo o nosso pecado. Ele pega o nosso pecado assim, Ele foi lá para a cruz e falou assim, vocês estão perdoados. O pecado não fica mais na sua cabeça, vocês estão perdoados, Ele te salva. Isso é maravilhoso. Quando você tem essa fé com Deus, ela te desliga desse mundo, sabe? Mundo perverso, coisas ruins. Quando você está com fé, quando você está na intimidade com Deus, você fecha os olhos, tem aquela fé que Deus está te ouvindo, Deus está falando com você. Ele te leva para o reino dos céus. Você tem aquela intimidade com Deus, você tem aquilo que é você e Deus. Você esquece esse mundo, essas coisas ruins que acontecem. Quando você entrega tudo na mão de Deus, você tem fé, você cria intimidade com o Pai. É isso que o Pai quer. O que um pai quer do filho? Ele quer intimidade, ele quer conversar. Ele quer chegar com o filho dele. E aí, filho, como é que tá as coisas? Tudo bem? É isso que ele quer, intimidade. É isso que Deus quer de nós. Aqui devemos entender, confiar em Deus. A fé vem pelo confiar em Deus, confiar na promessa de Deus. Em Salmos 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, e Ele agirá. A fé é acreditar, entendemos isso. Uma vez eu e a Evelyn estávamos ajudando uma moça. Eu estava no carro dirigindo, a Evelyn conversando com ela, eu estava ouvindo a conversa. Ela, não, mas isso é difícil, isso é impossível. Eu já orei, eu já pedi, Deus não faz. E se Deus não fez até hoje, não faz mais. Aí eu ouvindo a conversa, eu falei assim, senhora tem fé? Eu não falei nada. Eu falei, senhora tem fé? Ela, tenho. Eu oro para Deus, Deus não fez até hoje. Falei, deixa eu perguntar de novo. A senhora tem fé em Deus? Ela, tem, mas se não fez hoje, não vai fazer mais. Eu entendi a conversa aí já, eu chegando em casa, falei com ela, amor, vou fazer o seguinte. Vamos mostrar a ela que se ela fala que é impossível para Deus, a gente prova o contrário. A gente vai orar, a gente vai ajoelhar. Eu não vou falar que eu fiquei ajoelhado, porque eu estava meio doente, a gente estava acamado ainda, né? Então não estava ajoelhando, não. Mas eu estava deitado orando. Aí eu ajoelhava e eu deitava orando. Aí eu deu tempo de eu levantar. 2 semanas depois eu levantei. A gente orando, intercedendo por ela. Aí a gente recebe a ligação. Fala assim, Iago, sabe aquilo que eu te falei que não poderia acontecer? Aconteceu. Eu liguei para ela, eu estava na escola, eu comecei a chorar, comecei a louvar a Deus. E eu falei, não existe nada impossível para Deus. Tudo pode. Quando você tem fé, Deus faz, Deus vai fazer na sua vida. Você tem que confiar no processo, confiar no propósito e confiar em Deus, na promessa de Deus. Isso não é difícil. Para a gente que entende, para a gente que estuda a palavra, a gente tem que buscar mais de Deus e entender isso. A nossa vida vai ser mais fácil. Devemos confiar no processo, não fazer como o povo de Êxodo, o povo do Egito. Deus jogou praga no Egito, fez, aconteceu, libertou o povo, libertou a escravidão. Aí tá, Jesus fez, Deus fez, né? Só que chegou no deserto, eles falaram assim, poxa Moisés, você tirou a gente tirou da escravidão para morrer de fome no deserto. Era melhor ter deixado lá. Eles fizeram o quê? Perderam a fé. Eles estavam confiando, Deus tirou, eles estavam confiando. Pararam de confiar em Deus. Prefere acreditar nas circunstâncias, como Pedro fez, do que na promessa de Deus. Não me leva a mal, gente.
Olha, fala, não me leva a mal, todo mundo olha assim, rapaz. Não me leva a mal. Mas a fé, ela exige um esforço da gente. Ela exige esforço. A gente tem que acreditar, dói. É aquele negócio assim, o chamado não custa, como é? Não custa nada, custa tudo, né? Hã? Aí eu tô falando aí, custa tudo. A fé tem que ter esforço. E o esforço agrada ao nosso Deus. Deus ajuda. É como o exemplo do filho com o pai. Quem já ensinou o filho a nadar aqui? Ensinou o filho a nadar? Segurou o filho por baixo. O pai faz assim, ele bota a mão embaixo do filho, o filho faz o quê? Bate os braços. Ele está fazendo o quê? Se esforçando. O pai está ensinando, ele está lá batendo os braços, está se esforçando. Mas quando ele parar de bater o braço, o pai vai fazer o quê? Vai ficar assim? Ele vai ficar o quê? Parado, não é? O pai vai carregando enquanto ele bate os braços. Quando ele para, o pai para também. É assim a nossa vida com Deus. Enquanto está se esforçando, se empenhando, acreditando, orando, fazendo e correndo atrás, vai acontecer. Mas não vai cair do céu, não. Igual no deserto, não. Isso aqui foi lá em Êxodo, cair do céu. Maná caiu do céu, a sombra, o fogo. Não, mas isso aqui foi lá no deserto, não vai acontecer mais. Talvez aconteça, não sei, né, pastor? Não sei. Mas, olha, se vocês querem pedir, tem que se esforçar. Enquanto não acontece, a gente vai se esforçar. Exemplo na palavra de Deus é a mulher do fluxo de sangue. A mulher está 12 anos, 12 anos, né? 12 anos doente. Ela fala assim, ela lê na palavra. Fala assim, Jesus está aí, eu vou lá. É a minha chance de ser curado. Ela faz o quê? Ela vê aquela multidão assim, o que ela faz? Ela fala assim, não vou entrar nisso aí não, e vai embora, não é? Não é? Não, ela falou que assim, se eu chegar lá, eu vou ser curado. O que ela faz? Ela entra na multidão e sai andando, ela entra na multidão, imagina aquele monte de gente, uma mulher doente, gente. Uma mulher doente, fraca, na meio da multidão, tentando. E ela alcança Jesus. E o que acontece? Ela é curada. E Jesus fala assim, o que te curou? O que curou ela? A tua fé te curou. Ela se esforçou, ela correu atrás. É como um paralítico. O paralítico não se esforçou. Mas os amigos deles falaram assim, a gente está aqui, Jesus está lá. Se a gente subir aqui, pular lá, a gente desce lá onde Jesus estava. Isso que eles pensaram, né? Aí eles fazem o quê? Vamos lá então. Os amigos do paralítico vão lá, olha que amigo bom, é amigo assim que a gente deve se arrumar hoje em dia. Pegaram o paralítico, subiram lá no telhado, destruíram o telhado da mulher lá, colocaram ele lá dentro da casa. Jesus curou ele. Imagina a mulher lá dentro da casa. Quem vai arrumar esse telhado aí, gente? Quebraram meu telhado tudo, quem vai arrumar isso? Mas ele foi curado. É isso que Deus quer da gente. Chama o Iago não. Olha só. Eu ia falar assim, gente. Olha, eu ia falar, é isso que Deus quer da gente, mas não é para subir no telhado, não. Eu subi 2 vezes no telhado, as 2 vezes eu caí. Mas não tinha Jesus embaixo, não, gente. E eu vou assim, protege aí. Não suba no telhado, não, que não dá muito certo, não. Os irmãos riem de mim aí, olha só. Depois a mulher vai chamar o Iago para arrumar o telhado lá. O casamento tá ruim, se esforce. Quem já viu a prova de fogo aqui? O filme A Prova de Fogo? O homem fez lenha, bagunçou tudo o casamento. Aí se arrependeu, quis se arrumar o casamento dele. Aí ele estava fazendo almoço, fazia janta, conversava com a mulher, e a mulher fazia o quê? Chutava ele. Não, quero não. Ele lá fazia, a mulher chutava ele. Quero não. Ele se esforçou, persistiu. E o que aconteceu? Restaurou o casamento. Com a Bíblia, praticando, com fé, ele fez. O casamento está ruim? Se esforce. Minha situação com o filho está ruim também. Se esforce. Tem sido um bom pai? Está conversando com o filho? Como é que está sendo o seu relacionamento com o filho? Está se esforçando? Como é que está? Se esforce. É engraçado, né, que tá vendo aquele filme lá, queremos tudo na mão. Às vezes fazemos Deus de servo. Fazemos o contrário, a gente é o Senhor e Ele é servo. Irmão, o que você está fazendo aí? Sentado aqui, o que está acontecendo? Estou procurando serviço.
Uai, sentado? Ah, Deus vai abençoar. Eu falei, não vai não, irmão. Se você não levantar daí, não vai abençoar, não. Eles têm mania de falar isso, Deus vai abençoar. Não vai não, ué. Tem que se esforçar, vai atrás, corre. Aí Deus abençoa. Se ele vê que você vai atrás, Deus abençoa. É assim que funciona. Se esforce. O importante é não perder a fé no processo, como o pessoal perdeu em Êxodo. A gente caminha e pela fé, pelo justo, vive a fé. Deus permite todas as situações acontecerem na sua vida. Você quer seguir um ministério, quer seguir um chamado? Deus permite. Mas se Deus que permitiu, Ele está te olhando lá de cima. Ele te protege. Se você fizer por onde, se esforçar, fazer, Ele te protege e te ajuda. Esse é o nosso Deus, Ele é o Deus Pai. O mesmo que permite é o mesmo que protege. E por quê? Ele está te preparando para algo maior. É igual eu quero pregar, vou fazer o quê? Vou ficar lá em casa orando, Deus, quero pregar. Deus, não. Eu vou na palavra, vou ler a palavra. Até mandei mensagem para o Cid esses dias. Cid, precisa de alguma coisa aí no culto? Ele falou assim, não, tranquilo. Eu falei, não, eu levo água pro pregador lá. Eu levo água pro pregador, eu fico na porta, a gente faz uma coisa. A gente tem que correr atrás, tem que se esforçar. Devemos fazer como Jó, Abraão, Davi, todos esses homens aqui. Por que Deus fez na vida dele? Acreditamos. Quem acredita aqui que Deus fez na vida de Abraão, Isaac, Jacó, Jonas? Quem acredita que levanta a mão que Deus fez? Acredita que fez. E por que não pode fazer na sua vida, se ele fez na vida deles? O Deus é diferente? O mesmo Deus lá de trás é o mesmo Deus de hoje. Ele é fiel. O mesmo Deus que te salvou e te guardou ontem, Ele vai te guardar hoje, vai te salvar hoje. É o mesmo Deus, Ele é fiel. E isso acontece. Deus é o mesmo, Ele não muda. No primeiro acidente, eu já sofri 2 acidentes, como eu falei. No primeiro acidente foi quase morri mesmo. Como o negócio foi feio. Aí o que eu fiz? Vim para a igreja e aceitei Jesus. Aí Deus falou assim, você está no caminho, continua, você está no caminho. Segundo acidente. Eu falei assim, Deus, se me chamar de pregar, eu vou pregar então. Estou no caminho de novo. Espero que eu esteja certinho agora para não vir um terceiro, né? Se deixar. Deus vai te preparar. Às vezes, é com ferro mesmo que Ele te prepara. Ele vai te preparar. Ele quer o seu melhor, Ele quer que você se esforce para o seu melhor. Quem já trabalhou com pai aqui? Com pai, com vô? É ruim, né? Eu aprendi a dirigir com meu avô. Aí eu dirigi com meu avô é caminhoneiro, 40 anos de caminhoneiro. Eu dirigi ele, tá errado, tá errado, nunca estava certo. Aí eu falei, eu comprei meu carro, tirei minha carteira, vovô lá em Maspanha lá vão. Eu falei, meu avô vai falar nada. Ele foi daqui lá falando, tá correndo, a marcha, tá com não sei o quê. Ô, Iac, você faz a curva muito entrando. Eu falei, misericórdia. E eu sanco, aí eu já era crente, né? Eu fiquei quietinho, glória, Deus abençoe meu avô, abençoe. Ele quer o seu melhor. Ele é caminhoneiro há 40 anos, ele entende de estrada, e eu não entendo que nem ele. Ele quer o meu melhor, ele quer que eu seja que nem ele. Ele quer que eu dê o meu melhor, ele quer que eu seja bom naquilo que eu faço. E eu achando que eu era bom, a gente sempre acha que a gente é bom, a gente nunca é bom, né? Eu falei assim, eu sou o melhor piloto de Bix. Não é. Não é, não. Meu avô me provava isso todo dia. E Deus não pega leve com quem ele investe pesado. Do mesmo jeito que meu avô investiu em mim, ele me deu o carro dele, botou gasolina, e ainda correu o risco de perder a carteira, deixando de dirigir sem carteira, que pai e avô é assim, né? Deus investiu pesado em você, Ele vai te cobrar pesado. Confie na soberania de Deus. Você quer ser missionário? Amém. Quer ser pastor? Glória a Deus. Pregador? Quer ser líder? Quer ser do ministério infantil? Graças a Deus. Mas Deus prepara pesado. Assim como preparou o pastor conta pra gente aqui, direto, que antes do pastoreado dele, ele teve algumas coisas na vida dele, que persistiu de fé. Assim como o Cid também, que conta pra gente, quando veio para Bicas, também teve fé. Assim como eu, que Deus já pegou um pesar, já me chutou 2 vezes, aí eu aprendi. Ele faz. Quando eu decidi investir no meu chamado, Deus falou assim, né, agora você está no caminho certo, né? Vamos trabalhar. Eu achava que eu era bom no que eu fazia. Eu achava que era bom em pregar. Eu vim aqui e falava, eu vendo meus vídeos lá, a primeira vez que eu preguei, eu falei, misericórdia. Eu peguei na oportunidade, eu falei assim, meu Deus. A gente acha que é bom, eu achava que era bom. Mas eu descobri que bom é só o Pai.
pastor me falou isso há pouco tempo. Bom é só o pai. Eu achava que o dinheiro me trazia uma segurança. Falava assim, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu consigo. Eu me esforçava, me esforçava. E como eu falei, quem se esforça, consegue. Eu falei assim, não, agora eu tenho segurança. Rapaz. E eu descobri que quem me sustentava era Deus. Não era o dinheiro, não. Eu achava que eu era bom no que fazia, que eu fazia acontecia. Eu só sou bom quando Deus me usa. Se Deus não me usar, não tem jeito. Eu orei na Bíblia, lá era ele, que tem mais livro lá. É Paulo. Se Deus fez na vida dele, ele pode fazer na sua. Ele faz. Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de amanhã. Ele é Deus, ele é fiel na palavra. Vamos para a conclusão agora. Que senão dá, agora o pastor me empolga. Eu vou cair. Então, só aqui é aberto, tá, gente? Aqui. Que possamos viver pela fé e confiar na promessa e na palavra de Deus. Que possamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, meditar na palavra. Eu achava que meditar na palavra de Deus tinha que ter um ritual, tinha que ser em pé, tinha que ser assim. Aí eu conversei com o pastor Roberto esses dias, né? Falei, pastor Roberto, eu quero ser pregador, o que você me aconselha? Ele lê a Bíblia. Eu falei, rapaz, é mesmo. Ele falou assim, ó, eu tenho uma Bíblia no quarto, uma Bíblia na cozinha, uma Bíblia no corredor, uma Bíblia no banheiro, aonde eu vou ler a Bíblia. Eu falei assim, amém. E tem uma Bíblia em cada cômodo, eu vou comprar umas 10 Bíblias, então vou comprar a Bíblia. Ele tem uma Bíblia, onde, qualquer momento ele senta lá e lê. Às vezes achando que para ler a Bíblia tem que ter um ritual. Eu vou ler a Bíblia quando eu chegar em casa, de noite, se der tempo, vou sentar lá, vou ficar 1 hora, não posso comer, não posso ficar pensando em outra coisa, não pode ter barulho. Não, é bom a gente dar um momento para Deus, com certeza, é bom a gente tirar 1 horinha do dia para louvar a Deus, para ler a palavra. Mas se você ficar só nisso, poxa, tem que ter um ritual, você não lê a palavra. Eu fazia assim, eu achava que, assim, de noite eu vou chegar em casa, antes do segundo tomo. Vou chegar em casa, vou ler a palavra e tal. Aí chegava em casa, esquecia, via filme, fazia as coisas. Amanhã eu lia a palavra. E era assim. Hoje não, hoje eu estou lendo a palavra de dia, eu vou trabalhar, eu vou a pé agora, né, que o carro deu ruim. Eu vou trabalhar, eu vou lendo a palavra. Eu venho para a igreja, eu vou lendo a palavra. E eu nunca tive uma experiência tão grande com a palavra assim. Eu vindo para cá, eu não sei, eu acho que eu vim para a obra. Aí eu vim para a obra, aí o que aconteceu? Eu lendo lá números, lendo assim, e sentindo a presença, lendo, ficando, rapaz, mas isso aconteceu, louvando a Deus, sentindo a presença. Aí terminou o capítulo, e ele falou. Aí ele falou o quê, gente? Eu fui para o próximo capítulo e continuei. Nunca tive a sensação, uma experiência dessa com a palavra de Deus. Se eu esperar só ler Bíblia em casa, eu nunca ia dar tempo para Deus. É importante a gente dar tempo para Deus, ler a Bíblia em casa. Mas onde você estiver, está viajando, parou? Lê a palavra. Você viajou, vai para a escola, lê a palavra. Está dirigindo, parou, lê a palavra. Parou para almoçar? Medite na palavra de Deus. Assim você vai criar intimidade com Deus. Ai, Deus não fala comigo. Você ora de vez em quando, lê a palavra, de vez em quando. Deus fala contigo, ué. Lê a palavra que Ele vai falar com você. Tem que ler a palavra. Deus quer intimidade? Busque na palavra. E é importante descansar em Deus. O que é descansar em Deus? Meu aluguel, gente, ele vence dia 20. Era dia 27, estava aqui na igreja, nem tinha pagado aluguel ainda. Não tinha dinheiro, fazer o quê? É a vida. Aí, estava aqui na igreja. Estava botando piso, estava contente, não estava nem pensando em aluguel. Estava ansioso com a festa da igreja. Aí a festa veio, passou, pregou. Falei assim, eita glória. Estava na mídia, tirando foto. Foi bênção, nem lembrava de aluguel. Aí chegou o dia 30, falei assim, eu estou lá preparando esses esboços aqui, né? Que a gente, assim, se prepara 40 dias para pregar 40 minutos, né? É muita informação, né? A gente vai... Aí, eu estava lá, aí eu falei, vou botar falar com a igreja assim, que eu estava lá, tinha que pagar aluguel. Dei esse exemplo, né? Imagina Deus olhando assim, aí a conclusão. Falei assim, eu tenho que pagar esse aluguel logo, senão vai dar ruim. Liguei pro meu avô. Eu pedi meu avô emprestar, eu falei assim, não, eu pedi meu avô emprestar não, que... Aí eu conversei com meu avô dos assuntos e tal, né? Falei, e agora? E agora, e agora, e agora? A gente tem empresa, né? É complicado assim mesmo, tá, gente? Quem tem empresa é complicado. Aí eu falei, e agora? Desliguei o telefone. Assim que eu desliguei o telefone, eu fui falar com meu avô. Ó, eu desliguei o telefone, eu recebi uma ligação. Era um cliente. Ele falou assim, eu quero fazer um serviço lá, que dia que você faz? Eu daqui 4 dias eu faço. Eu vou te mandar a entrada.
Eu pensei assim, não, se Deus quer me usar, Deus, eu vou confiar em Deus. Assim que eu pensei, passou uns 2 segundos, ele me ligou e deu a entrada, eu paguei o aluguel. Isso que é viver confiando em Deus. Confiar em Deus, pois em João 3,16, Deus deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Se Deus deu seu Filho, perdoa os seus pecados, o que é seu problema na mão de Deus? O que é um probleminha desse? Devemos ir para a igreja, meditar na palavra, adorar em espírito e em verdade, e esquecer esses problemas, confiar em Deus e também se esforçar. Não é ficar parado, é se esforçar na palavra, se esforçar e buscar a palavra de Deus. É bom viver experiência com Deus. Como é bom descansar e confiar em Deus. Isso é muito bom. Que entendemos nessa noite que a fé não é andar no escuro, não é caminhar sem ver, a fé não é sentimento, não é arrepiar. A fé é confiar e viver a promessa de Deus. Não podemos viver mais um dia sem confiar em Deus. Não podemos viver mais um dia sem buscar a palavra de Deus, de intimidade com Deus em oração. Não faça como o Faraó. Jesus jogou uma praga no Egito, botou rãs lá. Tinha rã na cama de Faraó, tinha rã em tudo quanto é lugar, fazendo barulho, tudo cheio de rã. Ele contra a vontade de Deus. Ele falou assim, chama Moisés. Não aguento mais isso, chama Moisés. Moisés chegou lá e falou assim, olha, ora para Deus aí, fala que eu vou libertar o povo, vou deixar o povo ir. Ele fala assim, tá bom, que a vontade de Deus seja feita. Que dia que você quer o oro? Ele pode ser amanhã. Ele preferiu dormir mais um dia, com a Zã perturbando ele, rã na cama, mais um dia contra a vontade de Deus. Ele preferiu fazer isso, mais um dia contra a vontade de Deus. A gente não pode viver assim mais um dia contra a vontade de Deus. A gente não pode viver mais um dia deixando para amanhã. Amanhã eu faço. Não. Nós estamos dispostos a dormir mais um dia contra a vontade de Deus. Estamos dispostos a dormir mais um dia no caminho errado, contra a vontade de Deus, cheio de erros, no pecado. Quer ser como o Faraó, viver mais um dia no pecado, mais um dia no errado? Deus, Ele pode te curar? Pode. Ele pode te abençoar? Pode, com certeza. Ele pode fazer muitas coisas na sua vida, mas a gente não consegue pensar. Pode restaurar seu casamento, família, pode te abençoar com carro, cada um pode. Mas o que Ele quer fazer primeiro na sua vida é te salvar, é perdoar os seus pecados. Ele quer te salvar. Ele quer levar você para o íntimo dEle. Ele quer fazer você pescadores de homens, como Ele fez com Pedro. Ele quer salvar você, salvar a sua família, restaurar o seu casamento, restaurar a sua vida. É isso que Deus quer. Em Mateus 11, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Já estou finalizando. Mateus 11, 28, 29 e 30. Deixa eu ver. Venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo, aprenda de mim, pois sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aqui Deus está te chamando para você descansar. Deus está te chamando, fazendo um convite. Você quer viver com Deus, quer ter intimidade com Deus, basta você aceitar. Deus quer salvar você hoje, quer perdoar os seus pecados. Deus quer intimidade com a gente. Vamos levantar, vamos estar orando para Deus. Pedir a Deus que Ele fortaleça nossa fé, que possamos confiar nele cada vez mais e viver diante da palavra de Deus, na vontade de Deus, no caminho de Deus. Não vamos fazer que nem Faraó fez. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vamos orar. Deus Pai, Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, que nessa noite possamos ter entendido a Tua palavra, Senhor, e o quanto a fé é importante, o quanto a fé vem sobre nós, Senhor, o quanto é bom viver experiência na Tua fé, Senhor, e ver experiência contigo, meu Deus. O quão é bom fazer isso. Que possamos, Senhor, nesse dia, mudar, não deixarmos para amanhã que nem Faraó fez, Senhor. Que possamos querer mudança hoje, querer perdoar os nossos pecados hoje, Senhor, que possamos ser salvos hoje, Senhor. Que o Senhor venha até nós, Senhor, e que possamos aceitar, Senhor. Obrigado por essa noite maravilhosa. Que possamos seguir a Tua palavra e guardar no nosso coração, Senhor. Assim eu oro, em nome santo de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Como foi falado aqui hoje sobre fé, né? Nós vamos ter fé, que nós vamos pegar essa mensagem e guardar no nosso coração, levar para a nossa vida, porque de nada adianta nós estarmos na presença do Senhor e nós não confiarmos naquilo que Ele pode fazer por nós, né? Ele já foi lá na cruz, já morreu, como o Iago falou. Agora nós precisamos ter fé e colocar essa fé em ação, né? E todos os dias ler a palavra, se alimentar da palavra, para que essa fé possa se reverter em ações, que a gente possa agir através dessa fé e que o Senhor possa agir através de nós. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor e glorificando o nome dEle nesta noite. Aleluia. Vês que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga isso ao Senhor nessa noite. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Em nome de Jesus, irmão. E não vão me impedir de caminhar. Diga com fé. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, Vou lutar e vou plantar e colher. vou plantar e colher. Declare isso. a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda o Senhor. Que essa palavra hoje ministrada pelo Iago possa entrar nos nossos corações. Esse versículo que ele citou, Romanos 1,17, foi o versículo que o Espírito Santo usou para mudar a história da humanidade. Martinho Lutero leu esse versículo e entendeu que a vida dele precisava ser por fé, não por qualquer outra coisa que estavam sendo dita há séculos para ele. Há séculos para a igreja que mergulhava no engessamento religioso. E teve coragem, ousadia pelo Espírito Santo de romper com o sistema engessado. E a reforma protestante que nós conhecemos, porque entendeu que o justo viverá pela fé. Você vai viver pela fé. A gente acabou de cantar, rompendo em fé, é assim que você vai viver. Dentre os exemplos que você citou, o que mais me impressionou é o de Pedro, que teve fé para sair do barco. Mas quando olhou para o mar, olhou para o vento, olhou para ele,
começou a afundar. Às vezes a gente começa bem numa caminhada com Deus, mas as coisas acontecem. A mensagem de hoje foi para dizer para nós que uma vida de fé, o justo viver por fé, não é uma vida de morangos, não. Aquele morango maravilhoso que eu vi no estado da galera essa semana. Não, a vida não é só morangos, não. A vida vai ter tempestade, a vida vai ter dificuldades, mas é a nossa fé firme no Senhor Jesus que vai fazer a gente passar por momentos difíceis da caminhada. É rompendo em fé a cada dia. Estou enfrentando montanhas e mares, mas eles vão me levar para perto de Deus e não o contrário. Tem gente que quando atravessa tempestades, montanhas, mares, se afasta de Deus. É exatamente nesse momento que você tem que se apegar a Ele com tudo que você tem. Isso é fé. Isso é fé. E que você que veio aqui nessa noite possa sair daqui hoje decidido a romper em fé. Amém, irmão? Decidido a romper em fé. Porque se nós não tivermos fé, como o Iago leu aqui hoje, nós jamais conseguiremos agradar ao Senhor. Mas se você é um justo, justificado por Cristo Jesus e quer agradar ao seu Deus, exercite a sua fé. Coloque a sua fé em prática. Se preciso for, faz como aquele homem que queria a cura para o seu filho. Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Mas não desista de cada dia romper em fé. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa noite, por essa palavra. Obrigado por esse culto onde a Tua igreja se reuniu para Te cultuar e fomos edificados e alimentados pela Tua palavra. Mas quando saímos desses portões, Senhor, que nós possamos colocar nossa fé em prática. Quando estivermos diante dos desafios da vida, das lutas que cada um de nós enfrentamos na nossa subjetividade humana, que possamos exercer a nossa fé. Essa fé que Te agrada, essa fé que nos faz a cada dia romper e crescer na Tua presença. Amadurece a nossa fé, Senhor. Eleva o nosso nível de fé para que possamos viver experiências maravilhosas com o Senhor através da nossa fé. É o que nós Te pedimos, Senhor. Nos leva debaixo da Tua proteção para os nossos lares. Nos dê um restante de semana abençoado na Tua presença para que possamos romper em fé. É isso que nós Te pedimos em nome de Jesus. Que Deus Te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus prospere você nos seus caminhos e possa fazer você romper em fé a cada dia. Amém? Deus te abençoe. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé. Com ousadia vou